Está no ar a CEO TV Podcast, o seu canal de empreendedorismo e negócios. E hoje, no nosso episódio aqui especial, nós nos conectamos com uma pessoa também especial, iluminada, que vai poder ajudar você, meu amigo empresário, CFO, presidente, diretor financeiro, e você também que é funcionário e tem algumas dúvidas ou precisa de alguma orientação na seara trabalhista e previdenciária. Nós estamos conversando hoje com a doutora Beatriz Bock, advogada trabalhista. Doutora Beatriz, muito obrigado pela sua presença. É um prazer e honra ter você aqui conosco. Obrigada aqui pelo convite. Também já adorei aqui o podcast. Parabéns. Espero que eu possa ajudar bastante pessoas aí. Aqui a ideia desse podcast é que ele tem o nome de CEO TV Podcast. Eu tenho amigos, um relacionamento com muitos CEOs, mas não é o propósito desse podcast, não é que você tem que ser CEO para vir aqui. É que você seja CEO da sua própria vida. Isso. Você possa ter elementos conceituais que você possa decidir a sua vida, independente de um terceiro, de um marido, enfim. E as pessoas que possam nos ver aqui, ver pessoas como você, possam se espelhar e, através desse espelhamento, mudar a sua vida. Com certeza. Espero aqui com alguns episódios da minha vida, ensinamentos, eu possa aí mudar também a vida de vocês. Então, mais um episódio aqui. Nós vamos começar esse episódio, primeiramente aqui, hoje, dando uma lembrança aqui do programa para a doutora Beatriz. Obrigada. Nós enviamos seu perfil, né, a sua foto para o nosso amigo, um dos cabeleireiros mais famosos no Brasil, Marco Antônio Biagi, para que ele escolhesse o shampoo e um condicionador especial para você. Então, eu realmente não entendo nada disso aí. Marcos escolheu e é um presente nosso para você, tá bom? Obrigada. Para a gente começar fazendo um break de ice aqui, você está vendo essa pilha de cartinhas que está aí na sua frente? São cartinhas de Life Coaching. E essas que estão aqui à minha frente, azul, são cartas de Business Coaching. E aí, para a gente começar agora esse break the ice, você vai pegar uma cartinha dessa, você vai escolher aleatoriamente aqui. Agora já? Agora. E você agora vai ler para você mesmo e vai responder o que está aí. Quando foi a última vez que você deu um abraço realmente afetuoso em seu pai ou sua mãe? É engraçado, né? Porque a gente não tem muita mania de ficar abraçando, né? Os pais. Meus pais são separados, né? Fui criada pelos meus avós e vivi, né, muito tempo com meus avós e com a minha mãe. Fui criada por eles. E hoje eu e minha mãe, a gente tem uma relação muito de irmã, né? Porque minha mãe me teve muito nova e meus pais, minha mãe é de Ribeirão Preto e ela vem aqui com frequência para São Paulo direto me visitar, né? Mas a gente dá uma bicadinha de vez em quando, né? Coisas de filho e mãe, mas eu não tenho muito costume de abraçar, né? Isso é engraçado, Estou aqui para poder acontecer mais vezes, né? Exatamente. A gente estava falando antes, esse papo mais cósmico, né? São questões do universo para você. Agora eu vou tirar uma cartinha aqui minha, que é uma carta de Business Coaching para você. A sua empresa existe para satisfazer qual necessidade do mercado? Bom, eu acho que eu vejo de duas formas, né? Tanto as pessoas que trabalham comigo, como também o que eu posso proporcionar aos meus clientes, né? Eu vejo a parte da busca aí no direito, na justiça, buscar o caminho onde o meu cliente possa ter uma solução para aquele problema que ele vai me apresentar. Então, eu vejo aí principalmente o caminho a ser seguido, tanto de forma ética e legal, buscar o procedimento legal para os meus clientes, tanto aí como empregados, como também como empresa. Doutora Beatriz,
A seara trabalhista, ela mudou bastante desde a reforma trabalhista, né, lá do Temer. E muitas empresas até hoje não se enquadraram sobre isso aí. Então, em termos de compliance, as empresas focam muito no compliance tributário, hoje no compliance societário, e isso agora está começando a despertar nas empresas a questão do compliance previdenciário, diante de muitas reclamações trabalhistas, muitas inadequações na leitura dos contratos, que muitas vezes é rápido, muitas empresas precisam contratar muito, já tem os contratos prontos, né? Então eu queria, nesse preâmbulo aí desse nosso podcast, que você pudesse fazer um resumo do que era antes essa questão da reforma trabalhista e o que veio aí com a reforma trabalhista, para a gente entrar em algumas dúvidas, por exemplo, que eu tenho aqui também como um empresário. Sim. Bom, a reforma trabalhista ela veio em novembro de 2017. Então, desde essa reforma trabalhista para frente, muitas empresas também não se adequaram ou não fizeram as regras que deveriam ser feitas para poder, sim, aí proporcionar até um ambiente saudável para o seu cliente, para o seu empregado, né? No caso, um exemplo, vieram vários tipos de contratos. Contratos por tempo pelo tempo contratual, daquele tempo que é não só experiência, mas o tempo de determinado, né? Um contrato por tempo determinado. O contrato home office, um exemplo do home office, veio agora, né, em alta na pandemia. Antes não tinha isso, mesmo vindo já com a reforma trabalhista. Então vieram vários direitos ali que as empresas teriam que se adaptar ou até usar aqueles direitos para os seus funcionários, tanto aos funcionários contratados antes da reforma, como também depois. Um exemplo que você deu aí na parte previdenciária, né, que está relacionada com a relação de trabalho, afastamentos, indenizações, tudo isso está relacionado ali. Uma coisa que veio da reforma trabalhista que poucos falam é assistência judiciária gratuita para o funcionário que entra com a ação. Antes, acontecia daquela forma, a pessoa procurava um advogado e o advogado jogava na justiça para ver se ia ganhar ou não o processo, mas ninguém era condenado. Se o funcionário perdesse aquela ação, ele não seria condenado, agora ele é. Então, isso daí veio para dar um alerta para a Justiça do Trabalho, para diminuir o número de ações também, né, na Justiça. Além disso, dá aquele alerta para o funcionário. Olha, não é você jogar na Justiça para ver se você vai ganhar ou não o processo, porque se você tumultuar a Justiça do Trabalho, você vai ser agora condenado aí numa sucumbência. Então isso daí mudou e agora as pessoas ficam, os próprios funcionários, né, os reclamantes, eles ficam mais atentos na distribuição de uma ação trabalhista, se seria favorável ou não para ele. Isso, eu vejo isso de duas óticas, né? Uma coíbe mais ações impróprias, né? Litigância de má-fé. Isso. Em que pese também faz com que as pessoas tenham a necessidade de buscar bons profissionais como você para que possa sustentar essa lide judicial, porque a possibilidade da sucumbência existe, não é isso? Isso. O que acontece quando o funcionário busca um advogado? Às vezes, aquela pessoa, ela acha que ela vai ganhar o processo porque o amigo ganhou o processo. Hoje não existe mais isso. Então, eu sempre falo, né? Cada juiz uma sentença, né? Cada cabeça uma sentença. É muito difícil você levar em consideração um caso em que não está ainda com jurisprudência. Então, o que seria uma jurisprudência? Quando várias pessoas entram com ação e aí uma decisão vai servir para todos. Então, isso daí é uma jurisprudência. Então, isso daí pode ajudar aquele funcionário. Então, o advogado ele tem que estar sempre atento em que jurisprudência, nas leis, os temas que os tribunais julgam para ver se vai ali ser aplicado no caso do cliente dele. Eu trabalhei alguns anos numa multinacional no México e cheguei a residir lá no México. Então, quando se tinha a implantação da empresa em outros países, se fazia-se um diagnóstico do que é
como eram as leis do país, trabalhista, fiscal, societária, né? Eu queria que você pudesse comentar aqui para a nossa audiência, sobretudo as multinacionais que estão chegando no Brasil, a importância de se fazer um diagnóstico previdenciário trabalhista com um escritório que, porventura, tenha essa capacidade para que se demonstre quão é importante, antes de você desembarcar num país com a sua operação, você ter mapeado como é que funciona, sobretudo, as leis trabalhistas de um país tão complexo como o Brasil. Eu vejo que algumas empresas, muitas no caso, elas não querem ter uma assessoria jurídica. Na opinião delas, um RH pode resolver uma decisão jurídica, mas isso não acontece. Até porque a pessoa do RH, ela não tem nenhuma formação e nem conhecimento de lei. Sabe o básico de folha de ponto, de contratação, contrato e tal. Mas os direitos trabalhistas, essa pessoa não sabe. Então, o que que acontece? As leis, elas surgem. Isso daí é frequente. Direto está surgindo lei trabalhista. Se a empresa não tiver uma assessoria jurídica, uma pessoa que esteja do lado dela, podendo observar e explicar para ela, olha, para os CEOs principalmente, né? Está sendo aplicada essa lei no momento, a empresa tem que se enquadrar nessas regras. Então, aí sim, a assessoria jurídica trabalhista, ela viria para falar para a empresa, olha, você tem que se enquadrar nessas regras, você tem que cumprir essas leis, porque senão futuramente você pode sofrer aí sanções trabalhistas, como também indenizações dos próprios funcionários. Isso daí todo mundo sabe que quebra a empresa, né? Uma indenização trabalhista, dependendo da indenização, e se aconteceu com um, depois vai acontecer com outro funcionário, se esse outro sabe que o outro ganhou a ação. Então isso daí pode gerar dentro da empresa um movimento contra a empresa com várias reclamações trabalhistas. Exatamente isso que aconteceu nessa empresa que eu trabalhava, né? A empresa tinha operação em toda a Latinoamérica e nos Estados Unidos, e tinha uma forma de uma empresa que era uma empresa econômica, o fulcro econômico dela era um banco, e existia lojas de varejo. E aí o diagnóstico trabalhista ele foi feito de forma incompleta, porque foi colocado na mão justamente do que você falou do RH. E o que aconteceu é que começou a ter muitas demandas trabalhistas no sentido de que os funcionários não eram funcionários do varejo, e sim funcionários do banco, porque tinha uma agência bancária dentro de cada loja e se fazia um crédito, você comprava a mercadoria e poderia dividir em 52 semanas. E aí esse funcionário, ele sugestionava o cliente a financiar pelo próprio banco, que era um negócio, na verdade era o banco. A loja era só era só uma isca para poder vender o crédito bancário, né? E o que aconteceu? Um funcionário ganhou equiparação De bancário. bancário, aí foi uma enxurrada de coisas. E sabe o que aconteceu? Exatamente o que você falou. A empresa saiu do Brasil. E aconteceu agora, viu? Recente, se eu não me lembro, acho que foi semana passada sobre isso, que acho que aconteceu com a Magalu, se eu não me engano. Eu vi uma notícia dessa, realmente, que eles estavam ali sobre crédito, né, da parte de banco, e aí esses funcionários foram enquadrados como bancários, dentro da lei de bancários. Então, a jornada de trabalho é diferente, tem a convenção coletiva, a diferença salarial, tem outros benefícios, e aí conseguiu todo mundo dentro ser enquadrado como bancário. Isso daí está até uma denúncia no Ministério Público, que o Ministério Público está apurando. Exatamente. Então era uma operação que essa empresa se sentia muito confortável de ter trabalhado assim em toda a Latinoamérica, mas quando chegou no Brasil fez um investimento enorme, tudo de recursos próprios, e exatamente isso que você falou, a empresa teve que sair do Brasil porque o passivo trabalhista não parava. Era uma linha no balanço que sempre a provisão trabalhista era uma bola de neve, né? É que a empresa não está preparada. Não estava preparada. Cumprir as leis do país, né? Não estava preparado. Foi um exemplo muito claro. Para as outras demandas contratuais, sempre Big Four, aquelas empresas grandes de auditoria, mas nesse espectro, nesse construto, realmente fez com que a empresa, uma pena, né? Uma empresa que estava empregando mais de 800 pessoas, né? Isso já faz alguns anos, mas realmente... No Brasil tem bastante, né, leis, né, assim, trabalhista, bastante regra que as empresas têm que cumprir,
que às vezes, igual que você falou, vem de fora e não tem conhecimento. Depois, quando vem para cá, aí sim é que começam as indenizações aí serem prejudicadas. Exatamente. No final, o business ficou inviável no Brasil. Existia também uma operação de cobrança em outra empresa, só para você ter ideia. No Peru, por exemplo, onde eu fui bastante nessa operação no Peru e na Argentina, quando você fazia esse crédito, comprava uma televisão e não pagava, essa empresa colocava um funcionário de cobrança todo de amarelo na frente da sua casa ou por onde você transitava com uma placa. Beatriz está devendo ao banco X. E ia acompanhando a pessoa feita o sombra, né? E achavam que isso no Brasil iam fazer. Nossa! Isso no Brasil. Logo começaram pelo Nordeste. Então você imagina... Isso já entra com uma indenização já contra a empresa que está seguindo ela. Imagina o quanto de histórias teve essa empresa e depois mudaram de amarelo, o cara ficou de preto, aí chamavam os homens de preto, saiu até no jornal local, enfim. Então, realmente, essa conclusão que a gente faz aqui, meus amigos, falo com vocês, meus amigos CFOs, diretores, presidentes, que ao assumir, é um outro ponto que a gente vê também, não só quando uma multinacional, a gente falou o exemplo de uma multinacional, mas quando você assumir uma empresa, a gestão de uma empresa, é muito importante você fazer um business diagnose nessa empresa, você fazer um diagnóstico de como está essa empresa 5 anos para trás na seara previdenciária. Isso é muito importante ao você, meu amigo CFO, CEO, assumir uma gestão para que você tenha uma foto do que, porventura, está acontecendo no compliance dessa empresa. Outra coisa, doutora Beatriz, que me ocorre é a evolução da portaria 3.214, né? Que se conjura na norma regulamentadora 01, né? Que é como se fosse a bíblia de tudo, né? Da parte trabalhista, né? Isso é verdade. E quando a gente começou a falar de compliance, de diagnóstico preventivo, né? Com base nessa norma, que tem mudanças aí já na porta de 2025, maio, né? Algumas mudanças importantes. Então, que impactos você visualiza que as empresas têm que começar a se replanificar para cumprir essas normas? Bom, já começou o prazo aí, né? Já deram mais de 200 dias para a empresa cumprir em maio, né? Agora de 2025, para valer de vez. Então, as empresas já estão se eu não me engano, desde agosto do ano passado, já avisada sobre essa mudança para poder começar a se adaptar. Várias coisas vão mudar, principalmente essa parte psicossocial dentro da empresa. Parte de assédio moral, assédio sexual, doenças relacionadas ao trabalho, que agora o burnout também está relacionado ao trabalho. As empresas, o que elas têm que fazer para poder aí cumprir essa NR1? Primeira coisa, a NR, a norma regulamentadora, ela tem obrigações onde a empresa tem que cumprir para poder dar aí uma segurança e saúde no trabalho, para poder prevenir uma segurança e saúde no trabalho. Agora, com essas doenças psicossociais que estão vindo, que está relacionada ao trabalho, que já está concretizado, né? Doenças ocupacionais, tem algumas que já está relacionada ao trabalho, que é o burnout, até o CID lá, tudo certinho, já está relacionado ao trabalho. Nesse caso, a empresa agora ela tem que fazer a prevenção. Como que ela vai fazer uma prevenção disso? Primeira coisa, ela tem que fazer os treinamentos tanto para os seus funcionários como para os gestores. Explicar como que surge um burnout, quais são os atos que a empresa faz para aquele empregado ser diagnosticado com burnout. Metas excessivas, jornada de trabalho estressante, muito afastamento pelo INSS por motivos psicológicos. Isso tudo leva a empresa, se for o empregado for para a justiça, consegue aí com uma doença ocupacional relacionada ao trabalho. Então, a empresa agora ela tem que fazer a parte de prevenção e também de treinamento para todos os funcionários e gestores para poder aí se adaptar e estar sempre de olho. Um exemplo que nós falamos sobre é o RH recebe os atestados médicos.
ele tem que agora acompanhar essa parte de afastamento do empregado. Qual é o CID que o empregado está se afastando? Qual que é aquele motivo de afastamento? Aquele motivo de afastamento está relacionado ao trabalho? A empresa, tendo conhecimento que aquele funcionário está ficando doente dentro da empresa, ela não pode ficar quieta, ela tem que agir, ela tem que ir atrás para ver o que aconteceu com aquele funcionário, qual é o ambiente que ele está inserido, o que aconteceu naquele ambiente para ali dentro fazer uma prevenção. Pode até ir também o funcionário, né, outros funcionários fazerem denúncias anônimas para a própria empresa. É sempre bom o canal dentro da empresa ter um canal de denúncias anônimas, né? Porque às vezes o funcionário não quer falar quem é, mas ter um canal de denúncia para a empresa saber o que está acontecendo. Porque às vezes nem a empresa sabe, né? Mas tem que ficar ali de olho no ambiente de trabalho. Ou seja, o espectro do compliance, cada vez é inevitável que as empresas criem uma estrutura de compliance para poder suportar todas essas demandas. Agora, o que me ocorre é que isso é um tema muito complexo e eu queria ouvir a tua opinião jurídica, porque na minha experiência empresarial e a minha experiência também como funcionário que fui de ser controller em algumas empresas, e até multinacional, de fábrica, por exemplo, chão de fábrica, é muito difícil. Isso trazendo um construto lá atrás, de quando era a minha posição. Mas eu queria ouvir a sua posição, mesmo como advogada, que pudesse nos dar um construto do que de fato é esse burnout e o que de fato caracteriza uma doença psicossocial. Por quê? Porque é muito amplo isso aí, né? A pessoa ficou estressada ou ficou esgotada por causa da sua vida pretérita fora do trabalho ou foi por causa da empresa? Então, quais são os primeiros passos que as empresas têm que poder pensar nisso, né? Que é um tema totalmente novo, para poder diagnosticar o nascedouro desse problema, né? Isso, eu acho que começa exatamente da parte da contratação do funcionário. Muitas empresas que contratam empresas para fazer aquele atestado de saúde ocupacional, né, principalmente o admissional, quando você vai admitir, o médico só se te olha assim, tem os 2 braços, 2 pernas, 2 mãos, bom, tá bem, vida que segue. Um exemplo, a pessoa não sabe que você tem um problema de coluna, que dependendo da onde você vai entrar na empresa, pode ser agravado. Não sabe se você já tem problemas psicológicos antes de entrar na empresa, não pega relatórios médicos, você não passa por um médico, por um psicólogo, entendeu? Então eu vejo que isso começa desde a admissão do funcionário, porque dentro do trabalho é difícil você provar que foi criada aquela doença ali dentro. A pessoa, né, principalmente o funcionário, ele vai ter que provar na justiça que ele não tinha nenhum problema antes de entrar na empresa, e sim foi gerado ali dentro da empresa. Então eu acho que começa no ponto da admissão do funcionário e depois disso também decorrente de todo o ciclo de trabalho do funcionário dentro da empresa. Como o funcionário reage na parte de metas. Eu vejo assim, as pessoas elas são criadas de formas diferentes. Às vezes, você recebe um tipo de fala do seu gestor que para você leva mal. Você acha que já é pressão. Para mim já não seria pressão, para mim já seria uma coisa normal, dependendo do jeito que eu já fui criada, meus valores, meus princípios. Então vai depender muito de como aquilo surgiu dentro do trabalho. E uma coisa também, todo tipo de doença relacionada ao trabalho não é uma vez que ocorre só. Ela tem que ser feitas repetitivamente aquele ato do gestor ou de algum colega de trabalho, que não é alguma coisa, eu xinguei tal pessoa, brinquei com ela foi lá e entrou com uma ação de indenização contra a empresa. As coisas não funcionam assim. Você tem que mostrar que aquilo ali acontece com constância dentro da empresa, é igual um burnout. É porque um dia eu recebi um e-mail que eu tinha que cumprir uma meta que eu não consegui cumprir. Aquilo foi declarado um burnout. Principalmente agora, depois que eu vejo
nessa época de pandemia, que teve muito home office, é difícil você ficar em casa e você cumprir a jornada de trabalho certinha, né? Às vezes você sai da jornada de trabalho, faz um pouco mais, faz um pouco menos, e as pessoas começaram a ficar mais exaustas, né? Psicologicamente falando, tanto além de cuidar de casa, como também do trabalho. Então, o funcionário ele vai ter que provar na justiça que aquilo foi criado que aquilo surgiu, aquela doença, dentro do trabalho. Mas eu vejo que a empresa ela tem que se prevenir antes do funcionário já ser admitido ali dentro da empresa. Então, isso é um paradigma muito grande e uma complexidade É, muito extrema de implementação, né? Porque você está falando que a empresa tem que identificar essa mudança de comportamento no funcionário. O que ocorre é que quando você faz um ASO, é aquela fila enorme de pessoas, o médico dá um clique lá, ok, 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 você já preenche a ficha antes e vai embora. Então, a maioria das empresas, exceto indústrias, não tem a medicina de segurança do trabalho isso. interna, porque não é, a lei não exige, só quem é indústria. E o que acontece é que você faz um ASO, fica 5 anos contratado numa empresa e não repete esse atestado de saúde, né? Você está ok, como você falou, e você pode desenvolver coisas ali extremas e isso não é reverificado se anualmente você está bem. Uhum. Então, para esse tipo de diagnóstico, qual é a recomendação para as empresas que estão nos escutando? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa global de auditoria, até posso falar que é a PwC, e trabalhei na UI também. Na PwC, todo ano, todos os gestores tinham que fazer um diagnóstico, Uhum. tipo um check-up que Tem. varria tudo, né? Isso é uma boa prática, né? Mas não tinha nada psicológico. Era só ia no hospital, você passava lá por vários exames e você tinha uma meta ali de saúde. Então, para as empresas que estão, digamos, no ponto zero e até nem conhecem essa norma que você tem falado, qual seria o primeiro passo hoje? Porque você falou que vai iniciar em maio de 2025 os efeitos, né? Então, a gente já está chegando praticamente num deadline que é 1 ano para fazer essa implantação, contratar profissionais, contratar consultorias, advogados. Qual o primeiro passo para quem está aí nos escutando, que é empresário, para agir urgentemente para começar a implantar isso? E quais seriam os impactos se porventura não começar? Quais os impactos que porventura vai ter? Eu partiria do princípio da empresa para ela ser assim, para ela ser diferenciada, um exemplo, ela contratar um psicólogo. Um exemplo, você contrata um psicólogo e faz sessões de análise com os seus funcionários. Esse psicólogo, ele vai dar laudos onde ele vai constatar qual se a pessoa, né, tem algum problema ou não. Isso daí já seria um diferencial para a sua empresa. Você já começar aí na contratação de um psicólogo. Além de tudo, manter também atualizada todos os laudos, LTCAT, o PPRA, todos os laudos relacionados ao ambiente de trabalho do seu funcionário. Então, isso eu acho que eu partiria do princípio de ter um psicólogo que a empresa poderia proporcionar. Obviamente, não precisa contratar um psicólogo. Faz ali a cada 3 meses algumas sessões com o próprio com os funcionários, né? Para você ver se aquele funcionário está bem, ele manteve psicologicamente bem dentro do trabalho, ouve o que ele está passando dentro do trabalho, a empresa ter acesso a esses laudos, ter acesso à conclusão da psicóloga, do psicólogo, para ir tomar as suas medidas com aquele funcionário. Imagina que diferencial seria para essa empresa, entendeu? Além disso, você falando aí, o se não cumprir, né? Além de ter multas e sanções trabalhistas, você também pode receber denúncia no Ministério Público e também, futuramente, reclamações trabalhistas com indenizações. Então, agora pensando no como é que acontece normalmente nas empresas, como acontecia até o e-social que implantei em algumas multinacionais, foi um problema implantar o e-social, porque toda a questão relacionada a previdenciário, antigamente, na mentalidade de se administrar uma empresa antes do e-social, antes de 2000
2001, 2002, era que todo o problema era do RH. Só que o profissional do RH é um profissional que tem a formação de administração normalmente, com a especialização em RH. Não se tem uma formação jurídica. E aí se contratava advogados, né, escritórios jurídicos, isso falando de grandes empresas que eu trabalhei. Só que esses advogados eles só entravam quando tinham um litígio trabalhista. Com a mudança da implantação do e-social, começou a espargir que as responsabilidades do RH agora não é só mais do RH, é também da administração financeira, sim, tem parte de medicina e segurança do trabalho, eventos que tem que se enviar no dia do ocorrido, como um acidente de trabalho. Agora, me parece que a coisa, o jurídico agora está muito presente dentro do RH, não só como aquele consultor externo, mas sim com rotinas que tem que ser no dia a dia. Então, olhando, eu sei que é muito ampla essa pergunta, mas trazendo para um construto jurídico, o que é que as empresas têm que iniciar contratação, iniciar revisões ou iniciar procedimentos jurídicos agora dentro desse conceito, auxiliando os departamentos de RH dentro desse contexto da NR1? Você falou um pouco do e-social, é interessante porque agora todas as informações são cruzadas, né? São cruzadas tanto com o INSS, Receita Federal, e agora você também é obrigado a colocar reclamação trabalhista dentro do e-social. Então, a empresa, se ela receber aí uma indenização, receber alguma reclamação trabalhista, ela é obrigada a colocar dentro do e-social. Agora, eu vejo sobre essa parte que você falou, do que o RH poderia, junto aí com o jurídico, fazer com essa NR, seria exatamente isso. Partir do princípio de, principalmente, começar pelo contrato de trabalho. Você faz o quê? Para elaborar um contrato de trabalho, muitas empresas colocam Ctrl+C, Ctrl+V, colocam todas as cláusulas iguais para todo tipo de funcionário. Então, por exemplo, vai para contratar secretária, tudo bem, contratou uma, duas secretárias, beleza, o mesmo contrato. Mas aí mudando de função, mudando de ambiente de trabalho, você tem que ter outro tipo de contrato, você tem que rever as cláusulas contratuais. Muitas vezes essas cláusulas não estão ligadas com o direito trabalhista daquele funcionário que você está contratando, daquela categoria. Então, eu partiria também do princípio dos contratos de trabalho. Além disso, os contratos de trabalho estando corretamente todas as cláusulas, aí sim você viria para o RH junto com o jurídico para poder conversar, sentar e explicar para o RH o que seria as normas trabalhistas, no caso da NR, né? O que estaria relacionado com aquele funcionário. Eu vejo que o RH, você não pode tratar o funcionário de forma global, e sim de forma individualizada. Você não pode usar a mesma coisa para todos os funcionários, e sim de forma individual, até que cada pessoa é cada pessoa, com os seus princípios, valores, você sendo criado daquela forma. Então, isso daí muda muito de pessoa para pessoa. Então, não pode globalizar. E eu vejo que às vezes é muito globalizado todos os contratos, as normas trabalhistas para aquela empresa, para todos os funcionários. Vou te dizer uma coisa aqui que aconteceu comigo na prática, em mais de uma empresa. Quando você trabalha numa empresa global, normalmente essa empresa ela tem um arquetipo societário de N CNPJs. Uhum. E dependendo da tua posição na empresa, você é um gerente, você vira um gerente sênior, ou você vira um partner, você é movido para uma ou mais empresas dentro da estrutura societária da empresa. Uhum. Então você entra, vamos supor, numa empresa dessa, você assina lá um contrato de trabalho que você é auditor. Aí depois você vai crescendo na carreira, você é transferido para outra empresa. Sabe o que acontece? Você volta a receber aquele contrato padrão na transferência. Então, isso é uma coisa que a gente, até em due diligence, lá atrás já olhava isso, as empresas não se atentam a isso. Na transferência de funcionários de CNPJ, parece que volta a estaca zero, você volta a assinar aquele contrato padrão da posição, de qualquer posição genérica,
mas você foi movido de um CNPJ para o outro por um motivo. Você foi por uma troca de função, uma troca de cargo, e isso não acompanha. Não. Então, para as empresas que têm esse tipo de procedimento de trocar funcionários dentro do mesmo grupo, queria também que você pudesse olhar, falar um pouco sobre isso, que se há diferença, se pode manter um contrato guarda-chuva ou se tem que fazer um contrato por atividades relevantes que estão no KNAI daquela estrutura. Ou seja, uma empresa que tem, vamos supor, 50 CNPJs, ele não pode ter um tipo de contrato standard para todo mundo. Ele tem que olhar, talvez, os KNAIs de cada empresa e as atividades dos funcionários para fazer vários contratos diferentes, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É isso mesmo, você tem que fazer o contrato de acordo, porque às vezes também eles querem até fazer uma diminuição salarial, vai lá, às vezes nessa parte de mudança de CNPJ, eles dão até baixa na sua carteira de trabalho, não acertam nada com você, no dia seguinte você está sendo contratado pelo outro CNPJ. Até me lembrei aqui de um caso de uma pessoa que me procurou até no Instagram para me falar, ele estava como PJ, se eu não me lembro, ele era jardineiro. Ele estava como PJ, e aí ele falou para mim, doutora, eu tenho uma dúvida, porque eu trabalho todos os dias, trabalho das 8 às 6 e recebo, sei lá, que ele recebia R$ 5.000. Eu tenho direito ao vínculo empregatício? Eu falei, uai, peraí, você tem horário, você recebe o salário, você tem contrato? Ele falou, não, mas meu contrato é de PJ. Eu falei, tá, me manda o teu contrato para eu ver. A empresa, no próprio contrato, me colocou. Ele deve ter pego o contrato no Google, Ctrl+C, Ctrl+V, e jogou para essa pessoa. No próprio contrato de um PJ, o empregador está me colocando cláusula que só vai ferrar ele futuramente. Jornada contratual, como recebe o salário, tem exclusividade. Eu falei, amigo, você está trabalhando assim desde quando? Ele falou, doutor, faz uns 8 anos. Eu falei, meu Deus. Eu já tentei fazer um acordo com a empresa, eles não quiseram. Eu falei, você tem certeza que eles não querem fazer nenhum acordo com você? Ele falou, doutor, eles não querem fazer acordo. Então, assim, essa parte de contrato é muito complicado. A pessoa tem que ler essa parte de mudança de CNPJ, tem que estar atento nas funções, na parte de salário, porque você não pode ter irredutibilidade salarial se fazer parte até do mesmo grupo econômico. A outra coisa também que me ocorre é que é o seguinte, algumas empresas não dão baixa na carteira do funcionário. Por exemplo, eu digo um exemplo, eu tenho uma empresa que eu dei aula fui professor, né, de 8 anos de faculdade, e minha última aula foi em 2014. Até hoje, quando você entra naquela carteira digital do trabalho, tá lá a minha função ativa ainda, há 10 anos, né? Mas isso, com certeza, se acontece comigo, acontece com diversas pessoas no Brasil, de mudar até o transferir ou o funcionário não está mais trabalhando na empresa e a carteira de trabalho está ativa lá na carteira digital do trabalho hoje. Se eu pudesse explicar como as empresas precisam agir sobre essa situação. Bom, se você pegar o CNIS do INSS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, vão estar todos os seus registros, sua data de admissão, data de demissão e todos os recolhimentos. Obviamente, você não vai ter mais recolhimento previdenciário, porque você não trabalha mais na empresa. Sobre a baixa, não vai mudar nada, sim. Futuramente, numa aposentadoria, não vai mudar nada a baixa na carteira, mas você pode entrar com uma ação declaratória na Justiça do Trabalho para o juiz declarar a baixa. Isso daí, aí o juiz pode declarar até que o advogado faça a baixa na carteira para ele. Simples, não tem problema nenhum. Agora tem que ver se a pessoa saiu da empresa há menos de 2 anos, não teve baixa para poder receber as verbas rescisórias, é outra história. Nós estamos falando aqui de anos atrás, né? De mais de 10 anos isso. Então. E, porventura, colocando sob a égide de um funcionário mal intencionado. Esse funcionário poderia requerer alguma coisa na justiça dessa empresa? Não. É igual que eu te falei, depende do prazo. Vamos lá. Na Justiça do Trabalho, tem 2 prescrições. Qual que é a prescrição bienal?
A partir da data que você sai do trabalho, você tem 2 anos para pleitear qualquer coisa trabalhista desse contrato de trabalho. O que você vai conseguir pegar aqui é a prescrição quinquenal, 5 anos para trás. Então, o que você vai receber é, quanto mais você demora para entrar com a ação, menos você ganha, porque a partir da data da propositura da ação, 5 anos para trás você tem os direitos. Então, se você saiu do trabalho faz menos de 2 anos, você pode propor uma reclamação trabalhista e pedir os últimos 5 anos. Agora eu vou trazer mais um caso prático que eu vi nessas minhas andanças em empresas, né? Empresa de transporte. Tem N funcionários e N terceirizados. Funcionário morreu, a empresa continuou pagando o salário, recolhendo... Meu Deus, não sabia nem que o homem tinha morrido. Não sabia nem que ele tinha morrido. E continuou pagando o salário, continuou pagando os encargos. E aí, na implantação do I-Social, que foi na revalidação do cadastro, e foi descoberto, fulano morreu, já faz 2 anos. E a empresa estava reiteradamente, todo mês, pagando o salário. Meu O Deus. que se tem que se fazer nesse nó? A família deve ter ficado quieta e É uma ficou... apropriação indébita, né? Então, A aí família ficou com o dinheiro. ficou com dinheiro, recolheu os encargos. Então, o que é que, numa situação dessa, é a falta de diagnóstico e acompanhamento jurídico de uma empresa desse tamanho. É um multinacional isso aí, tá? E tem outros casos. Nesse caso, o que é que a empresa tem que fazer? Nesse caso que você contou, engraçado que é o seguinte, se a pessoa está trabalhando, no caso, a pessoa já morreu, mas a empresa continua pagando o salário, provavelmente essa pessoa então está na folha de pagamento e também está recebendo todos os direitos trabalhistas, como também a contribuição para o INSS. Olha que loucura! Porque perante o INSS, essa pessoa já tinha falecido, ou seja, nem o INSS viu que a pessoa já tinha falecido. Então, nesse caso, eu vejo que seria, além de uma apropriação até indébita, né? A família pegou o dinheiro que na verdade não era dela, mas o certo também, eu entraria pela empresa, a empresa entraria com uma ação para poder pegar de volta o que pagou e na verdade não é da pessoa. Essa pessoa até, se for a viúva, né, poderia já entrar até com pensão por morte, não sei se estava recebendo, né, porque se a pessoa está registrada na folha de pagamento da empresa, está contribuindo no INSS. O INSS, como está sendo pago o INSS, sendo que a viúva está recebendo a pensão, meio complicado, né? Então, as empresas que tiverem nessa situação, podem lhe procurar, então, para desatar esse nó, né? Os dois lados, né? E até a questão da prova de vida também, que fugiu nesse preâmbulo aí, né? Mas aconteceu. Como nos anos 80 tinha uma revista chamada Manchete, que assim, aconteceu, virou manchete, né? Aconteceu manchete. Tinha isso, né? Então, são casos aí que são casos reais de empresas que só demonstra aí, meus amigos, a importância de você estar bem assessorado nessa área previdenciária, trabalhista, por um escritório que te dê suporte, porque nesse caso era mas numa população de 15, 3 mil funcionários e fora os terceirizados, tem muitas outras coisas que acontecem. Não é só um caso, não. Eu dei um caso, mas tinha diversos outros casos, né? Como, por exemplo, empresas... O que as empresas têm que fazer? Empresas que têm o trabalho externo. Uhum. O funcionário não bate o cartão porque é um trabalhador externo. Uhum. E aí, dentro da operação mesmo, que é uma operação complicada, nesse caso, uma empresa de telefonia, o funcionário batia o ponto digital, mas ele não ia trabalhar. Nossa, gente. E dentro a empresa não estava assim esse controle tão bem apurado, que eram muitos funcionários externos nessa operação, e aí se descobriu, não só ele, mas como os terceiros que ou faziam, o cara tinha 5, 6 serviços para fazer, fazia um no dia e ficava quietinho lá. Então, nesse caso, o que fazer? O que é que a empresa tem que fazer?
Eu acho que pode até ter o ponto no celular, não vejo problema, mas é você, na verdade, a empresa pode até dar para o funcionário um aparelho e também rastrear o aparelho, você tem direito. A empresa, ela tem que monitorar onde que o funcionário está, senão vai já virar uma baderna, né, como que era. Então, cada um faz o que quer, na hora que quer. Eu colocaria como fosse monitorar, igual o que tem em caminhão, um exemplo. Deve ter tem rastreador de caminhão. Você monitora igual. Pessoa trabalha em casa, um exemplo, né? Pessoa que trabalha em casa, não tem ponto para bater, mas está lá acessando o sistema da empresa. Você tem um monitoramento do sistema, que horas que a pessoa logou, quanto tempo que ela ficou no sistema, que horas que ela saiu do sistema, dali para você regular certinho. Então, eu faria uma parte de regulamento da jornada de forma mais precisa, até também para o funcionário também abrir os olhos e falar: espera aí, a empresa sabe onde eu tô, sabe o que eu tô fazendo. E outra, no final das contas, você tem que confiar um pouco também, né? Porque senão, viver só na desconfiança não dá. Outro caso prático que eu trago, eu trabalhava na segmento de bebidas, cervejaria. E quando você bem falou, começou essa questão de monitoramento de caminhão, tinha um software chamado Roadshow, que via onde o caminhão estava, quase em real time. Era na época do GPS ainda, né? E aí, o que acontecia? A empresa, todo dia de manhã, um caminhão era abastecido de grades de cerveja e ia lá o motorista, o ajudante e alguns outros que chamavam-se ajudantes também para fazer a descarga e carga do caminhão nos pontos de venda, nos bares, né? E aí se acontecia que alguns faziam 3 viagens e outros faziam uma viagem, 2 viagens. É por quê, né? E aí se descobriu que uns, por não tinha meta financeira de receber a reentrega, paravam numa rua erma, todo mundo descia, botava um papelão, ficava todo mundo dormindo horas assim, aí tá bom, agora vamos subir, vamos fazer nossas entregas para fazer uma entrega só. E aí quando se foi buscar quem era o culpado para demitir, os ajudantes, que tinham uma posição menor, falavam assim, não tenho culpa disso, porque ele é meu chefe, ele é o motorista. Então a ideia foi dele, eu só estou cumprindo aqui a ordem dele, deitando no chão e deixando o tempo passar, porque tendo em vista que não tinha meta de reentrega, né? Quem fizesse 3 entregas no dia receberia mais. Depois a empresa começou até a fazer isso. Nesse caso, funcionário que trabalha externo, e diz que a sua conduta inadequada não foi culpa dele, sim da culpa do supervisor ou do chefe imediato que está com ele externo, de quem é a culpa? O que a empresa precisa fazer? Eu já pegaria as pessoas que estariam envolvidas, né, e conversaria com elas todo mundo junto, porque vai ficar a palavra de um contra o outro. Agora, ele recebeu exatamente essa regra, ele recebeu essa obrigação, era para ele parar ou não era? Agora, aí já é culpa do superior dele, que agiu da forma que não poderia, mandando o cara deitar lá e dormir, né? Então, eu pegaria, conversaria com todos numa sala e já falaria: olha, o que aconteceu, como que nós podemos proceder aqui, que você pediu para ele realmente fazer isso? Isso foi uma regra sua, você quis que ele fizesse isso? Aí sim, eu colocaria, porque assim fica difícil, porque fica uma palavra de um contra o outro, né? Quem que você vai acreditar? Exatamente. E aí poderia ser danos morais e um monte de coisas dos dois. Isso foi um problema. Isso é na época que não existia rede social, até celular. Imagina se desse justa causa. Foi uma situação bem complexa. Agora, vamos supor, eu gosto muito de ler, fazer uma leitura das pesquisas que as empresas de auditoria, as Big Four, digo até as Big Fives, fazem, né, e soltam no mercado, que são pesquisas de comportamento dos CEOs, CFOs, diretores, né, quem realmente caminha na gestão. E numa pesquisa recente que eu vi do comportamento numa pesquisa de CEOs, quase nenhum CEO se envolve nessas questões trabalhistas. Só vê o resultado do impacto, quanto é a provisão da contingência trabalhista. Nossa, tá alta. Agora, pensando nisso, que isso é meio que terceirizado por RH ou por um escritório de advocacia externo, as empresas que não se enquadrarem nessa norma que você falou que vai começar em maio, né? Que impactos vão ter para quem não se enquadrar?
Eu vejo que essa parte de CEO, às vezes, eles estão focados somente nas metas e no crescimento da empresa. Gente, nenhuma empresa vai crescer com um funcionário doente. Se o funcionário não estiver bem psicologicamente para trabalhar, como que essa empresa vai crescer? Então, por isso que eu falo, você tem que estar de olho nas atividades do seu funcionário, você andar ali no campo, você andar dentro da empresa, saber o que está acontecendo realmente com o seu funcionário, porque é ele no final que vai te trazer resultado, ele que vai trazer o resultado para a empresa. Não adianta só a empresa ganhar dinheiro, mas as pessoas que estão trabalhando dentro da empresa têm que estar ali felizes, trabalhando bem e psicologicamente também falando de forma sustentável, um ambiente de trabalho sustentável. Agora, não cumprindo a norma regulamentadora, a empresa vai vir receber sanções trabalhistas, denúncia no Ministério Público. Isso daí é bem pior, porque isso daí pode dar um dano moral coletivo para a empresa. Então, isso daí a empresa tem que ficar de olho e fazer e cumprir o que está sendo ali mandando fazer. As obrigações contratuais, que eu falei desde aqui no começo, né? A parte de você fazer reuniões, treinamentos, trazer um programa psicológico para os seus funcionários e sempre estar ligado na prevenção da doença e não somente na cura de quando você souber que o seu funcionário está doente, e sim na prevenção, fazer que você não tenha passivos trabalhistas, você prevenir passivos trabalhistas futuramente. Pensando, voltando um pouquinho naquela questão das doenças psicossociais, vou pedir para você explicar mais, de forma mais ampla, né, para esse pessoal que nos assiste, CEOs, CFOs, o que é exatamente essas doenças psicossociais, né? E como é que eles podem mitigar, eles como decisores de tomada de decisão, o que é que eles podem pensar para começar a mitigar isso? Olhando pelo aspecto agora jurídico apenas. As doenças psicossociais são aquelas doenças que estão relacionadas com a mentalidade, né? Você vir de dentro, não é aquela doença que você tem de fora, e sim aquela doença que tem de dentro. Um exemplo que é a doença que pode gerar um assédio moral, um assédio sexual, aquela doença, por exemplo, a pessoa que fica com uma depressão por vários motivos, por ser piadinhas, fofoquinhas, aquilo lá começa a ficar na cabeça da pessoa, depressão, isso daí são doenças psicossociais. E agora também o burnout, então são doenças que estão relacionadas com a mente, com o esgotamento mental. Então tudo que vem da mente são essas doenças psicossociais. E se porventura, que é bem complexo esse tema, for diagnosticado que um funcionário adquiriu uma doença dessa mental, né? E aí o que fazer com esse cara? Porque o que acontece na prática é que pessoas que têm um abalo psicológico não conseguem produzir, Não. atrapalha equipes, né? Então, o que fazer? O que fazer com isso na prática? Que ações legais, sem ferir, sem poder desmerecer a pessoa, mas dando a continuidade empresarial. O que é que tem que se fazer? Do lado do funcionário e do lado da empresa. Olha como que é engraçado. Você quer ver só depois que a pessoa já tem aquele problema de saúde, né? O engraçado é, você tem que ver aquilo antes da pessoa ter aquele problema. Imagina o tanto que vai afetar isso o trabalho. Por quê? Você vai ter que colocar outra pessoa para fazer a função dela. Ou você contrata alguém, ou o funcionário que está lá um funcionário que vai estar lá vai ter aquela carga a mais de trabalho, porque aquele está afastado pelo INSS, por exemplo. Então, isso daí prejudica dentro da empresa a própria produção. Então, por isso que eu falo da parte de prevenção e não somente tomar cuidado somente quando o funcionário já tem esse problema de saúde, entendeu? Você fazer isso na prevenção para aí não desestruturar ali o setor e você vir a pegar outro funcionário que também fica esgotado, não tem um aumento salarial, aí não quer trabalhar, fica puto da vida porque tem mais trabalho para fazer do outro que está afastado.
Então eu vejo que o problema já está ali dentro do setor após essa parte de você descobrir que aquele problema já o funcionário já geriu, entendeu? Agora, uma coisa que acontece nas empresas também que não é falado, que eu vou pedir para você também falar para as empresas aqui, é a questão da demissão silenciosa. Por exemplo, na Aham. minha época de gestão, você tinha uma pessoa, você tinha um squad de trabalho com 10 pessoas. Um é ruim, não trabalha, não consegue atingir os seus objetivos de velocidade, de inteligência, enfim, capacidade que é mensurável, Uhum. não consegue. Só que também não tem motivo para você demitir essa pessoa. É. E aí fazia a demissão silenciosa, que era o quê? Começava a isolar a pessoa, os próprios colegas de trabalho não queriam trabalhar com ele, porque sabia que se trabalhasse naquele squad, o squad poderia ser mal avaliado, porque a pessoa não entrega. Uhum. Então, isso se começava embaixo, era incrível. Uhum. As pessoas começavam a se afastar e se isolar e não querer trabalhar em squads com essa pessoa, e o gestor também, para não ser prejudicado, ia deixando a pessoa ali afastada, no limbo, até que a pessoa se sentisse mal e pedisse demissão, porque muitas empresas você tem meta de turnover. Se você demitisse, você ia receber sua premiação variável porque você menor, porque você vai ter o seu turnover caindo. E aí se dá aquele gelo no funcionário, vai deixando ele ali, ó, ninguém dá trabalho para ele, vão não programando, deixa ele ali até ele não aguentar mais e pedir. É uma prática maligna isso aí até, né? Mas isso existe, na prática existe. Eu Existe já bastante. presenciei isso muitos anos, que isso existe. Então, que consequências tem isso para a empresa hoje, nessa modernidade aí do direito trabalhista? Onde estamos nesse cenário? A consequência que a empresa pode ter é esse funcionário provar na Justiça do Trabalho que realmente aconteceu esse tipo de ambiente de trabalho. O levar testemunha, provar o que ele estava sofrendo ali, que a empresa, ele não conseguiu mais ficar naquele ambiente, foi um esgotamento para ele. Isso sim é aquela demissão que você vai empurrando o funcionário, igual que você falou. Você vai empurrando o funcionário para de lado. Um exemplo, muita gente que fica afastada, depois volta de afastamento, é fato isso, né? A pessoa não quer ficar com a pessoa doente depois, ou tem que fazer uma readaptação dentro da empresa, que a pessoa não pode mais trabalhar naquele setor dela. Então, isso daí a empresa começa a agir de forma que aquele funcionário não aguenta mais ficar lá dentro e pede demissão. Aí ele perde também vários direitos trabalhistas. Aí a pessoa consegue reverter isso na Justiça do Trabalho com provas, principalmente na Justiça do Trabalho, prova testemunhal. Na minha época era chamado de Guerra Fria, Cold War. Como, por exemplo, eu vi isso acontecer com gestantes. Empresas que têm assim, muita volatilidade de trabalho e é muito rápido. Algumas atividades acontecem, como por exemplo, mercado de cervejaria, consultoria, é muito rápido. Então, às vezes, a mulher ia ter neném, a posição dela já era ocupada por uma pessoa que já estava ali querendo, já ocupou bem, até melhor, vamos supor, a função. E aí, quando a pessoa volta, não tem mais a função da pessoa, alguém já está trabalhando ali, e aí você tem que reenquadrar essa pessoa. E aí ia deixando para a pessoa realmente se sentir fora e sair. Agora, o que, no caso, o funcionário, a gente falou do lado da empresa, que providências o funcionário tem que tomar quando ele tem uma situação dessa? Sobretudo, vamos falar das mulheres gestantes. Ela passou 6 meses, tem empresas que têm um benefício que você pode ficar até 6 meses, 7 meses dentro ddo período de maternidade. Quando ela volta, a sua posição já está completamente ocupada, ela se vê ali sem função e não vê mais redistribuição de função para ela. É o momento, nesse caso, de procurar um advogado para ter conselho. O que fazer? Com certeza. Eu acho que a primeira coisa é você procurar um advogado para o advogado poder te instruir o que deve ser feito. Como que eu vou te explicar? Eu avisaria a empresa do que está acontecendo primeiro comigo. Às vezes,
quem está fazendo isso com você é seu gestor, mas a empresa mesmo não sabe que isso está acontecendo. Eu iria até na parte do RH, faria uma declaração por escrito do que está acontecendo comigo dentro do trabalho, a empresa tendo conhecimento disso, não fazer nada, aí sim gera um dano moral também para a empresa, porque ela soube do que está acontecendo com aquela funcionária e não agiu de forma nenhuma. Por exemplo, eu sou analista de RH. Aham. Aí voltei da minha licença maternidade e estou sem função, estou sem fazer nada o dia inteiro. Estou indo para a empresa e ninguém me dá trabalho. Ou eu não percebo trabalho para mim. Nesse caso, o funcionário pode comunicar: estou todo dia vendo o trabalho e não tenho trabalho, ninguém me dá trabalho. Pode sim. O certo seria você comunicar à empresa do que está acontecendo com você. Porque, igual que eu falei, às vezes a própria empresa não tem conhecimento. O gestor fez aquilo com você, o gestor colocou você daquela forma, mas a empresa não tem o conhecimento. Então, o certo seria, sim, você procurar um advogado trabalhista para te instruir, analisar todo o seu caso e ver qual que é a medida cabível aí para você. Você falou de uma parte de brincadeiras. Quando você trabalha com um staff muito grande, sobretudo um staff na primeira faixa da pirâmide, pessoal operativo, operacional, há muitas brincadeiras. Vamos dar exemplo: conferente, o pessoal que trabalha em campo, descarregando, caixa, estoquista, é cabeção, é orelhão, se chama de... Todo mundo se chama pelo apelido, menos pelo o nome. É comum, quanto mais baixa as posições, mais a informalidade, a brincadeira, é isso aí. E aí há problemas com isso, né? De você se sentir moralmente ofendido. Então, qual é o limite que a empresa, porventura, tem que criar políticas de proibir apelido? Você não pode brincar no ambiente de trabalho, e do funcionário de, porventura, sabe qual é o limite que ele está sendo... está passando dos limites, né? Eu acho que proibir é um pouco difícil, né? Você proibir. Depois, como você vai controlar isso? Eu faria o seguinte: pegaria a pessoa que está fazendo os apelidos e começaria a dar advertência. E também você tem que ver se o colega que está recebendo o apelido também não tá nem aí, tá gostando. Agora, se esse funcionário depois vir entrar com uma reclamação trabalhista, falar que estou em depressão porque o fulano me xingou, não, desculpa, meu amigo, aqui nas câmeras você estava rindo. Você entendeu? Tem que provar também que aquilo ali te afetou. Agora, se não afetou, você retrucou, fez apelidinho com o outro também, não tem nada o que fazer. Que antes, por exemplo, era comum: ei, negão, tá aí? Já me chamaram negão e era uma coisa carinhosa. Hoje, se falar isso, você pode dizer que é negrofobia. Hoje não dá. Então, assim, nessa questão do assédio moral e o assédio no ambiente de trabalho, quais são os limites, quais são os passos que a empresa tem que fazer para identificar e combater isso? E acho que a primeira coisa é você ter conhecimento. E como que a empresa vai ter conhecimento? Gente, com denúncias, com casos de afastamentos, vendo quais são os problemas que as pessoas estão ficando afastadas, os funcionários, se é uma depressão, se é algum problema psiquiátrico, e poder ver dentro da empresa se realmente está acontecendo aquilo com aquele funcionário. Você tem que ir atrás para saber, né? Tem que ir atrás. Esse caminho que você falou do canal de denúncia estruturado eu acho que é um caminho muito palatável, né? E nesse, digamos que, diagnóstico de compliance previdenciário que você vem colocando aqui, diante dessa norma 01, que é importante as empresas fazerem essa mitigação preventiva, talvez um canal de denúncia específico para essas questões que estão pautadas na norma a partir de maio, eu acho que é muito importante para dar palco e dar luz a essas questões que a gente vai tocar lá na frente, que são sérias, né? Muito, porque, presta atenção, você é empregador, no caso. Você é empregador, tendo conhecimento dessas denúncias e você agindo para mostrar para os seus empregados, para os seus funcionários que você está preocupado com o ambiente de trabalho, em cuidar da saúde mental dos seus funcionários. Isso daí, o funcionário vai levar a empresa em consideração, ele vai querer vestir a camisa da empresa. Então, você
mostrando que você está preocupado com aquela saúde mental deles, principalmente depois de receber denúncias, isso daí para a empresa é excelente, porque você já consegue mitigar, né, ali os passivos e você já consegue cuidar do seu funcionário desde o começo do que depois, somente depois que venha um retorno de um afastamento. Assédio moral e assédio sexual. Também são questões bastante proeminentes, não são questões novas. A gente falou um pouco agora desse construto de assédio moral por apelídio, mas há outros mas tipos tem de outros. assédio, né? E eu queria trocar essa ideia com você aí, qual é a diferença de assédio moral para sexual e quais são os limites, e se isso pode gerar indenização para que a empresa pague para o funcionário. Pode sim. Principalmente que assim, todo tipo de assédio, você tem que ser não tem como você pegar um caso isolado, né. Obviamente, um assédio sexual é uma coisa diferente, mas pelo um assédio moral. Não tem como você pegar um caso isolado e falar: "Olha, sofri assédio moral, quero uma indenização contra a empresa". Não, aquilo ali tem que vir várias vezes, pode vir de outras pessoas, não precisa ser somente de uma pessoa, pode vir do seu superior como do seu colega de trabalho também. Então, o assédio moral, principalmente, ele tem que ser muito bem cuidado pela empresa. Também nessa parte de afastamento. A pessoa que fica afastada por problemas aí psiquiátricos relacionados ao trabalho, porque isso você consegue ver nesses relatórios médicos, atestados médicos que o próprio empregado entrega para a empresa. Eu já vi várias vezes a empresa tendo conhecimento pelos relatórios médicos que a empresa, que aquele funcionário não consegue mais trabalhar naquele ambiente, teria que ser readaptado, e a empresa tomando conhecimento disso não muda o funcionário de local, ou seja, só agrava aquele assédio moral dele. E a questão da indenização, como é que funciona isso? A indenização, você obviamente vai entrar na Justiça do Trabalho, pedir uma indenização por assédio moral contra a empresa. O valor da indenização vai muito ser levado em consideração o que o juiz entender que foi o que deu na vítima, o que aconteceu com a vítima. Obviamente que você não vai entrar na justiça pedindo R$1 milhão, porque você não vai conseguir. O juiz ele vai analisar o caso, ver todas as provas, fazer provas testemunhais, olhar as provas documentais, para aí sim levar em consideração uma indenização. Outro assunto que que me apetece, a questão de uma curiosidade de saber a sua opinião como especialista na seara trabalhista, que é o seguinte: era comum, ainda é comum, sobretudo nas empresas de middle market, né, as empresas familiares, empresas de médio porte, que a gestão, C-level, alguns de diretor para cima, CPJ, ter uma relação com a empresa não de funcionário CLT pelo um salário mais alto, e aí CPJ, né? Com o advento da reforma, né, surgiu outras leis, como por exemplo, a lei do salão parceiro, que regulamentou que, por exemplo, quem tem atividade de salão de beleza, manicure e cabeleireiro, pode ser MEI e trabalhar no salão parceiro. Muitos salões de beleza não têm isso, e aí eu já digo que a importância de contratar um advogado também para poder fazer os contratos, até de prestação de serviço de MEI, né? É verdade. Que é um nicho, né? Agora saiu para contador também, que pode também contador ter esse tipo de advento, né? Mas assim, o que, né, na sua visão, de fato, essa pejotização, que já é objeto ainda de muitas lides na justiça, e a gente vê agora muita gente perdendo. Exatamente. E tendo que pagar sucumbências enormes para as empresas, dizendo que era funcionário, o cara é um PJ. Eu tenho lido bastante notícias e decisões nesse sentido. Mas se o cara está lá, está trabalhando, ele não é o dono da empresa, não é sócio. Ele tem uma relação de subordinação. Então, o que, na tua visão, é esse construto do que é essa pejotização e quais são os limites hoje para você caracterizar que você é um PJ, mas você é um funcionário da empresa? Bom, para você reconhecer um vínculo, para você ser CLT, você tem que ter alguns requisitos, que isso daí estão na CLT.
Primeiro, você tem que ser subordinado, você tem que ter habitualidade, você tem que estar ali recebendo um salário. Então, são alguns requisitos que, se você pegar uma pessoa que é PJ e você ver que ela se enquadra nesses requisitos de uma CLT, aí você vai ter que reconhecer o vínculo dela. Conheço pessoas que já foram CLT, depois veio na pandemia, foi PJ e depois voltou CLT. Gente, isso daí é um problema para a empresa. Além de você ter uma unicidade contratual, a pessoa sempre fez a mesma função, tanto como CLT como PJ. Como não vai reconhecer o vínculo dessa pessoa? Então, assim, por exemplo, esse caso que você falou, eu vejo que eu conheço gente que é PJ de empresa grande, igual que você falou, que está lá no cargo alto da empresa, CEO e tal, mas ela só vai lá quando tem a reunião dos diretores. Ela pode trabalhar para outra empresa. Ela não está ali batendo ponto, ela não tem que estar ali o tempo todo, não recebe um salário em relação às horas trabalhadas. Então, isso tudo, por isso que eu falo do contrato. Isso aí tem que estar alinhado no contrato. Qual que é o tipo de salário? Qual que é a jornada que a pessoa vai trabalhar? Tem que ter jornada? Não. Tem exclusividade? Você não pode ter exclusividade. O PJ pode trabalhar para quem que ele quiser. Ele pode ser PJ para outra pessoa. Ele não é obrigada a trabalhar só para você. Não pode isso. Então, eu vejo que, assim, esses cargos altos que fazem reuniões só de diretoria, não vejo vínculo mesmo. Agora, essa parte que você trabalha na empresa, todo dia, batendo ponto, a pessoa, você tem um subordinado, você tem que responder pro fulano que está do seu lado. Mas, gente, na certa. E Na certa. a outra coisa também que é importante, eu vi até numa decisão, não vou dizer qual foi o ministro, mas essa decisão era o seguinte: se você é PJ, então cadê o recolhimento de todos os impostos como PJ? Você está requerendo todos os direitos como empregado, INSS e tal, mas cadê o recolhimento Emite nota fiscal. da contribuição previdenciária sua como Isso. PJ? E aí foi o inverso. Teve que recolher, foi... Até para imposto de renda, né? Exatamente. Porque tem PJ que recebe em dinheiro. E nesse caso da PJização, né, que direitos você vê que são suprimidos desse cara eventual trabalhador? Porque tem os dois lados. Tem o profissional que quer ser PJ e tem a situação que a empresa impõe se você ser PJ. Você vai entrar aqui como CFO, diretor financeiro. Isso. Seu salário vai ser R$45 mil. Uhum. Cara, você é um PJ. Uhum. E tem casos que é o contrário. A empresa quer te contratar, eu quero te contratar CLT, diretor financeiro, 35 mil. Não, acho que seria menos aquela. Porque se você pegar todos os encargos trabalhistas, eu faço a conta de sempre e aí você coloca 40% a mais do salário da pessoa. Você contratar uma pessoa de 20, gente, ela vai custar no mínimo para você uns 35 mil, 32 mil reais. De todos os encargos trabalhistas que você tem que pagar. A gente vê uma coisa muito frequente, é diarista. Gente, você não vê uma diarista que quer ser CLT. É impressionante, é muito difícil você pegar diarista que quer ser CLT. Porque a pessoa, primeiro ela não quer ter o direito lá na frente, ela não quer o FGTS depositado, ela não quer a contribuição do INSS futuramente para se aposentar, ela quer o dinheiro na mão dela agora. Ela vai ser o quê? Diarista. Ela vai ganhar mais. Se uma diarista cobrar R$300, vê isso daí 5 dias na semana, é o que uma pessoa ganha sendo CLT, trabalhando todos os dias, numa jornada de 8 horas. Então, assim, tem tudo o lado que a pessoa quer. Ela quer ter uma estabilidade com as verbas trabalhistas sendo ali depositadas e depois, futuramente, numa rescisão, receber, ou ela quer prestar serviço agora. PJ não tem férias. Se for sair de férias, vai ter que ser o dinheiro dele. Não tem 13º. Não tem depósito de FGTS. O INSS ele tem que recolher. Então, ele vai ficar mais caro, igual que você colocou aí. Ele vai ser mais caro que um CLT. Mas o PJ, ele pode contratualmente...
Pedir para que tenha férias ou um 13º salário, um 13º honorário ou férias, em termos de contrato de prestação Não, de aí, serviço. por exemplo, aí vai estar no contrato que ele tem que avisar com antecedência que vai tirar férias, mas o pagamento das férias ele não tem. Pagamento das férias ele não tem. Achei que você ia me perguntar de se ele pode contratar outra pessoa para ir no lugar dele. Uma boa pergunta, então. Não, tem que ser ele. Tem que ser ele. Tem que ser ele. Tem que ser ele, porque muita gente faz isso. Normal. Vou dar um exemplo aqui, mas não é PJ, mas um exemplo, pedreiro. Tipo, o cara nunca tá lá, o cara vai lá e contrata um terceiro, entendeu? Essa pessoa, ela não pode contratar. Quem tá sendo contratada é ela. No caso que você falou dessa diarista aí, qual seria a sua recomendação? Era que essa diarista virasse um MEI e emitisse uma nota de MEI para quem está contratando essa diária? Então, depende tudo de quantos dias na semana que a fulana tá trabalhando, né? A diarista tá trabalhando, porque a partir de 3 dias na semana dá vínculo empregatício. Então, não entraria no MEI. Ela entraria no vínculo empregatício. Mesmo se ela quiser ser MEI, quiser receber, a partir do 3º dia já Já dá era vínculo, um já. vínculo, né? E se chegar o momento de rescindir o contrato de um trabalhador, seja ele PJ, seja ele trabalhador regular, né? Aham. Que tipo de formas de rescisão nós temos hoje? Bom, depende muito do tempo de contrato. Você falou de PJ e do que agora? O funcionário regular, Ah, CLT. tá. Depende muito de quanto tempo tem de trabalho, né? Porque até 1 ano você consegue fazer aí uma homologação pelo sindicato e acima disso você tem que fazer diretamente com a empresa, né? Então, o tipo de rescisão vai ser dependendo do tempo que você ficou. E tem dentro da CLT, tem toda a parte de dias para você receber as verbas rescisórias. Uma pessoa CLT tem que receber a verba, em o dinheiro, né? As verbas rescisórias até 10 dias depois que sai da empresa, senão tem uma multa, para a empresa ter uma multa para pagar. Muita gente entra na justiça pedindo essa multa porque às vezes é pago fora, né, do prazo. Então tem alguns pontos ali que você tem que cumprir quando a pessoa sai. Tem que pagar a multa dos 40% também, dependendo, né, se for sem justa causa. No caso do empregado que recebeu a notícia de ser demitido durante as férias ou durante até, eu vi, já até ser demitido durante uma viagem de trabalho. Nossa. Vamos supor, ele tem um contrato de trabalho em São Paulo, estava a trabalho em Minas Gerais e foi demitido em Minas Gerais, fora do seu estado onde ele foi contratado. Tem alguma coisa a ver essa geolocalização hoje, nesse ambiente de hoje? Você pode demitir uma pessoa, às vezes você está lá no Chile a trabalho, você demitir ela lá? Como você vê isso aí? Não, eu vejo que, primeiro, eu acho que é um pouco falta de ética, né? Você esperar a pessoa chegar para demitir ela, dependendo da situação e qual o tipo de demissão. Você vai dispensar uma pessoa sem justa causa, ela está viajando a trabalho e você vai dispensar ela sem justa causa lá não viajando? Eu não vejo motivo para isso, não. Eu esperaria a pessoa chegar e outra pessoa tem que assinar, né? Que está sendo demitida e o aviso prévio. Isso, e no período de férias, uma demissão de alguém no período de férias, é legal isso? Não pode ser demitido no período de férias. Tem que esperar retornar das férias e para depois ser demitido. Depois de um prazo ser demitido, mas você não pode ser demitido nas férias, não. Pessoal que é CLT, algumas empresas até abrem essa política e outras colocam isso num baú e nem comenta na questão de se as férias podem ser divididas, se você pode vender parte das férias. Muitas empresas, por incrível que pareça, não esclarece isso para os funcionários. Não. Então, o que é que se pode ser feito aí? Você pode vender férias, você pode dividir suas férias em 3 partes, 2 partes, como é que é? Vamos lá. Quem escolhe o período das férias é o empregador, é a empresa. Aí, obviamente, né, você tendo um diálogo com o empregado, você vê com o empregado, você entrando ali no consenso quando ele quer tirar as férias, mas quem escolhe mesmo as férias é o empregador, dependendo de como ele
vai sair de férias o tempo que ele pode vender e o tempo que ele não pode vender. Então, além disso, também mudou isso também com a reforma trabalhista, né? Mudou isso com a reforma trabalhista durante os períodos de férias. Então, vai depender muito qual que é o período de férias que você tem e o que você pode vender. Obviamente que, por exemplo, eu tenho 20 dias agora. Eu não posso vender os 20, eu só posso vender 10. Eu tenho que tirar esses 10 dias e depois tirar os outros 10. Mas hoje muita gente faz umas gambiarra, né? Brasileiro faz umas gambiarra. Fala que está de férias, mas trabalha e o empregador paga as férias. Isso não pode fazer, hein, gente? Pelo amor de Deus. Porque se o seu empregado sofreu um acidente do trabalho, trabalhando enquanto ele deveria estar de férias, isso daí pode vir uma indenização para a empresa. E o contrário, existe acidente de trabalho durante as férias? Estou de férias, fui esquiar, bati a cabeça. E aí eu vou ficar impossibilitado de retornar ao trabalho. Não, O que porque fazer? não está à disposição da empresa. Não tem como. Até que uma discussão muito na Justiça do Trabalho é acidente do trabalho em home office. Isso daí é uma discussão, né? Vou chegar Isso nesse daí é uma ponto. discussão das boas, assim. Porque a empresa ela tem que fornecer para o empregado um ambiente de trabalho. Se ela quer que a pessoa trabalhe em home office, ela vai ter que dar uma cadeira, uma cadeira, uma mesa, um computador. E aí pode acontecer qualquer coisa no ambiente de trabalho, né? Agora, para esse empregado provar que sofreu um acidente do trabalho, trabalhando em home office, é um pouco complicado. Um exemplo, como o Michael Schumacher. Vamos supor que ele tivesse contratado ainda naquele momento pela Ferrari, como um consultor de corrida, alguma coisa. O cara caiu, ficou em coma. A empresa pode Ele demitir? estava de férias, né? Ele estava de férias. É. Então vamos supor que um funcionário tirou férias, foi esquiar, bateu a cabeça. E esse cara não consegue retornar para o trabalho nem tão cedo. A empresa pode demitir ele? Isso daí pode dar uma dispensa discriminatória. Você está discriminando aquela pessoa que acabou de sofrer um acidente e você dispensar. Primeiro, você tem que ver se a pessoa está afastada, ficou afastada. Tanto do INSS também, ou com um atestado médico, né? Gente, pessoal que se afasta pelo INSS, isso daí, ó, é importante RH também saber. A pessoa que se afasta pelo INSS por acidente do trabalho, ficou reconhecido no INSS que é afastamento por acidente do trabalho. Quando cessar esse benefício, ela vai ter uma estabilidade de 12 meses na empresa. Ela não pode ser demitida. Se ela for demitida, ela vai entrar com uma ação contra a empresa e vai pedir esses 12 meses de salário e ainda vai ganhar. Agora também tem aquela doença ocupacional. A pessoa ficou afastada, ela não pode ser demitida logo em seguida que ela volta. Depois ela pode, mas ela não pode ficar. E tem problemas também que eu já vi, um caso aqui que eu lembrei, das pessoas que entram na justiça contra o INSS para reconhecer um acidente do trabalho. Você acredita que eu vi uma decisão, se eu não me engano, faz pouco tempo disso. O próprio tribunal disse que foi uma matéria nova no processo. Então, a pessoa entrou com uma reintegração. O juiz de primeira instância não deu a reintegração nem o da segunda instância. Só que esse funcionário ele entrou com uma ação contra o INSS para pedir um acidente do trabalho e reconheceu lá no INSS judicialmente. O que aconteceu? O advogado dele, no último recurso, pegou essa decisão do processo do INSS e juntou na reclamação trabalhista. Nesse caso, o tribunal entendeu que era uma prova nova e deu aí a reintegração para ele no trabalho. Então, se for reconhecido judicialmente que é um acidente do trabalho e você já foi demitido, você tem direito a uma reintegração. Outro assunto bem polêmico, doutora Beatriz, sobre o que seria dispensa discriminatória. Por exemplo, alguém que tem um laudo psiquiátrico que está em uma condição de moléstia mental. E aí não tem condição de trabalhar mais. Você pode demitir esse trabalhador? Isso é uma... Bom, o que seria essa dispensa discriminatória? O que eu faria com esse funcionário, primeira coisa, mandaria ele se afastar pelo INSS, se a pessoa está incapacitada de trabalhar.
Agora, essa dispensa discriminatória acontece nos casos que as pessoas já têm algum tipo de problema, tá trabalhando, tá apto para trabalhar, mas mesmo assim é dispensado por causa daquele problema. Aí sim é uma dispensa discriminatória, mas dispensa sem justa causa. Mas se a pessoa provar que ela foi dispensada por causa daquele problema que ela tem, aí sim é dispensa discriminatória. Mas assim, você está doente, se afasta. Não tem outra coisa para fazer. Vamos trocar num tema polêmico agora. Pedir até que depois você olhe aí para a câmera e fale para as empresas. Está se demolindo todos os departamentos globais das empresas, sobretudo as americanas, de diversidade e inclusão. Durante a pandemia foram criados departamentos muito onerosos para a empresa, para suportar diversidade e inclusão, e aí a gente está falando de um construto de muitas pessoas ali, e as empresas chegaram a uma consciência que era um custo maior do que o benefício. E aí, por exemplo, estão falando de Disney, Ford, Amazon, Facebook, Apple, McDonald's. As grandes empresas globais americanas decretaram o fim da cultura woke. E aí fechou esses departamentos. Por exemplo, o Facebook, que era esse departamento de diversidade e inclusão, era na Califórnia, onde isso é muito tem uma luz muito grande, mudou para o Texas, que é um estado bastante conservador, e demitiu um monte de gente que, porventura, estava incluso no programa de diversidade e inclusão. Isso pode ser caracterizado como uma demissão em massa discriminatória? Depende muito da lei do país, né? Pensando no Brasil. Vamos pensar no Brasil, porque das outras eu não posso falar que eu não sei. Mas vamos falar do Brasil. No Brasil, tem sim áreas dentro das empresas que tem que ter uma porcentagem de inclusão. Gente, é difícil ter, eu quase nunca. Isso daí a empresa pode ser denunciada até no Ministério Público porque não está cumprindo. Mas isso daí é muito difícil ver. E você vê que essas pessoas que às vezes teria que estar numa inclusão, colocam em profissões que elas não estão aptas para fazer, né? Às vezes, eu não sei, assim, um exemplo, às vezes caixa de supermercado, uma coisa que precisa ser um negócio rápido ali, a pessoa não está preparada para aquilo. Então, às vezes, a empresa faz o quê? Ela te coloca e vem até na dispensa silenciosa, a demissão silenciosa. A pessoa te coloca numa função só para cumprir a cota, mas a pessoa nem está apta para fazer aquilo. Aí ela não consegue, pede demissão e entra aí numa demissão, entendeu? Numa dispensa, que aí ela tem que pedir para sair. Então, isso daí eles mostram mais que a pessoa pede para sair do que eles têm que incluir. Mas aí gera um outro problema, porque para quem tem cota, por exemplo, de PCD, você dispensar um PCD, você vai pegar outro PCD. Tem que pegar. E aí fica um ciclo de um turnover muito alto e com a ineficiência sempre naquele setor, né? Então, mas vamos deixar uma coisa clara aqui, que eu já tive conhecimento faz pouco tempo sobre isso, que, gente, PCD, tem muita gente que é PCD e vocês nem têm conhecimento. Isso daí é uma coisa, assim, impressionante. Fisicamente, a pessoa, você acha que ela está normal, mas ela pode ter algum problema que ela já foi ali caracterizada como PCD. Então não é, eu preciso pegar uma pessoa com deficiência. Não, você não precisa. Porque tem pessoas que são PCD e às vezes vocês não têm nem conhecimento disso. Vamos fazer aqui uma extrapolação. Vamos pensar numa pessoa que ficou realmente totalmente adoecido mentalmente. Ficou louco, ficou esquizofrênico por causa do ambiente do trabalho e foi constatado que você precisa realmente se internar. Tá louco e não vai ter volta para poder assumir uma posição, vamos supor, de liderança. A pessoa tinha um alto cargo de liderança, entrou numa crise de maluquice, brigou dentro da empresa e foi constatado que aquele momento foi um surto mental e a pessoa tem que se tratar. Ou alcoolismo, por exemplo, vamos supor assim. Foi constatado que fulano era alcoólatra e o cara não se controla, chega bêbado no trabalho. Esse cara pode, essa posição, ele pode ser demitido por justa causa? Depende muito da parte mental e psicológica dessa demissão por justa causa.
pode ser também até uma dispensa discriminatória em relação a isso. Você colocar a pessoa num tratamento, isso daí é melhor para a empresa do que uma dispensa por justa causa, eu vejo. Mas a empresa tem que ficar pagando o salário da pessoa, Mas imagina. aí eu já colocaria pelo INSS ou uma invalidez. Por exemplo, essa que ficou esquizofrênica, ela pode entrar até com uma invalidez, porque ela não está apta nem para os atos da vida dela, né? Exato. Pode ser. Se Então, for eu PJ, entraria... Aí PJ não tem nada a ver. PJ, ele que tem que... A empresa pode encerrar o contrato com o PJ, se acontecer alguma coisa. Mas essa parte de demissão por justa causa de PJ não existe, porque você não tem o vínculo, né, empregatício ali com o PJ. no caso do PJ seria uma rescisão do contrato. Rescisão do contrato. E nessa pessoa, por exemplo, que ficou em estado de alcoolismo e foi constatado que ele tinha que se internar numa clínica de recuperação de alcoólicos sem data para voltar. Então, O contrato dele vai ficar aberto. o contrato dele vai ficar Vai aberto? ficar aberto. Pode ser também aquela coisa que você falou no começo. Vai para o INSS, então, Vai nesse para o caso. INSS. E no retorno desse Aí ele pode profissional? passar pelo médico do trabalho, né? Porque se o INSS deu alta para ele, já passou por uma perícia no INSS. Aí- Já viu que ele está apto. Aí falando que ele tinha uma posição de liderança, e aí já se contratou um outro gerente ou um outro diretor. Não existe mais, e aí o que faz? Só não pode baixar salário, né? Ele vai ficar lá com Vai ficar uma lá múmia fazendo outra coisa. Vai colocar ele no administrativo. ou vai demitir. colocar- É. E nesse caso, há problemas para fazer essa demissão nessa volta? Quanto tempo ele pode ficar ainda lá? Porque num cargo de liderança não tem muita chance. Você vai ter que colocar outro de imediato para fazer com que o barco continue a andar na empresa, né? Uhum. E aí esse segundo gestor voltou. Aí já tem o outro gestor lá, o cara já está lá 1 ano trabalhando, já está totalmente integrado com a equipe. E todo mundo sabe da situação. É difícil, né? Porque a pessoa volta, onde que você vai colocar, né? E quanto É tempo a empresa vai complicado poder isso, ficar né? com esse profissional para demitir? Depende muito do afastamento e de quando ele voltou desse afastamento. Quanto tempo ele ficou afastado, qual tipo de afastamento que ele teve para você saber aí se ele vai ficar aí um período na empresa. Quais seriam os principais pontos para se caracterizar para que uma empresa ficasse segura para fazer uma demissão por justa causa? Por justa causa, Justa causa. eu iria para as advertências. Primeira coisa, advertência por escrito. É fato isso. Você fazer advertência por escrito, no mínimo 3 advertências, você demitir aquele funcionário por justa causa, aí você já está preparado por uma demissão e depois, possivelmente, uma reclamação trabalhista, você se defender. Que a pessoa já sabia que já estava errando e por aqueles motivos você dispensou ela por justa causa. Então, eu partiria ali do princípio das advertências escritas, não somente verbais. Uma coisa também que me ocorre a nível de curiosidade. O funcionário foi demitido por justa causa. É possível reverter na justiça uma demissão de justa causa, tendo em vista que o funcionário entende que isso não foi justa causa e apresentar motivos? É possível essa reintegração Sim. judicialmente? Tem um artigo da CLT que ela apresenta alguns pontos de justa causa, alguns motivos de justa causa. Obviamente que é uma coisa mais ampla ali, mas existe várias situações que a pessoa pode sim ser demitida por justa causa e ver que depois ela não fez aquilo ou ela não entra naquele requisito da CLT. Aí sim ela pode pedir uma reversão da justa causa na justiça e receber aí os direitos trabalhistas como fosse uma dispensa sem justa causa. Mas tudo tem que analisar, trazer o fato para o advogado pegar as provas, como você vai provar isso na justiça do trabalho. Sempre bom, né? Tanto documental como testemunhal. Tem uma decisão que eu achei muito curiosa, essa decisão, e eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, que foi uma decisão de um acidente de trabalho home office. E aí, nesse momento, nós estamos, as empresas, sem saber se volta todo mundo presencial de novo, se permanece no híbrido, mas aí todas as pessoas que estão nos escutando, esse caso dessa decisão, o funcionário está em casa, levou uma queda, bateu a cabeça. O que acontece? Isso é um dano moral porque a empresa não deu a cadeira certa para ele? Como você entende essa situação? Eu acho um pouco complicado,
para você trazer isso para um acidente do trabalho, porque pode ser que ele estaria sentado em outra cadeira que a empresa deu uma cadeira, ele não gostou da cadeira, sentou em outra. Então, depende muito da situação e do ambiente. Obviamente, primeira coisa, eu faria uma perícia, né, para você poder ter certeza que aquele acidente foi causado dentro ali da casa dele. A gente também não sabe, você não está vendo, você não sabe da onde foi causado o acidente. Então, tem que ver da onde vem aquele acidente, se exatamente teve esse acidente, para depois essa pessoa aí, ela vai fazer o quê? Ela vai para o INSS, tentar afastamento, porque o problema é, vai abrir a CAT ou não vai abrir a CAT? É complicado isso para a empresa, né? Hoje todo mundo pode ser um cinegrafista. A gente tá ali, alguém te filma e te manda um WhatsApp. Beatriz, estou te vendo no shopping. Hoje nas empresas, as pessoas tiram foto um do outro dormindo, quando alguém está na posição do trabalho, isso eu vi. Aí cochila, o outro vai lá, tira foto e joga no grupo, que tá todo mundo da empresa. Olha fulano trabalhando, tá lá a pessoa dormindo ou roncando, né? É um assédio já. Então, e isso Que hoje num tudo é grupo. assédio. Hoje isso num grupo, né? Isso é Não, ainda muito piorou. comum, como por exemplo. Então, esse tipo de gravação que não é a câmera oficial da empresa, é uma gravação talvez não autorizada, ou um chefe está tendo uma conversa mais acalorada com alguém Isso. e alguém está ali discretamente, liga a câmera e fica gravando, talvez até transmitindo ao vivo no Instagram, por exemplo, aquela discussão entre o chefe e o subordinado. Isso hoje é prova facta na justiça? Sim, tem vídeos, mensagens de WhatsApp, isso daí sim é prova. Tem juiz que não leva isso em consideração. Ele quer mesmo ali a prova testemunhal. Mas o vídeo, gravação, consegue. Um exemplo que eu já vi nas duas situações. Tanto quando você está demitindo um funcionário, o funcionário abrir ali a gravação, porque você e uma pessoa dentro. Então tá a empresa e um funcionário. O funcionário pega ali o celular e grava aquela demissão. Servindo de prova que a pessoa está demitindo ele e não ele pedindo demissão. Então, por exemplo, se a empresa vier falar que ele está pedindo demissão, isso é mentira. Aí o juiz pode levar essa prova em consideração. Ou também eu já vi casos de demissão onde colocam testemunhas dentro da sala e tira o celular do funcionário. Não deixa o funcionário entrar com o celular. Para resumir isso que a gente falou agora sobre essa norma regulatória número 1. Eu anotei aqui do que você falou, reforço do direito de recusa. Se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso, que seria o reforço do direito à recusa, que está lá na... Você vai falar todos os pontos já? Ou não? Posso falar? Fala Acho que já falo tudo de uma vez. Eu anotei aqui algumas coisas, né, durante a sua fala, né? Reforço do direito à recusa, medidas corretivas e proteção ao trabalhador, Isso. nova redação de gerenciamento de risco, né? E o gerenciamento de risco ocupacional. Eu acho que é isso, né? Primeira coisa, né? Você colocou aí sobre a recusa. Tem que tomar cuidado com isso, porque as empresas elas têm que estar sim tendo que fazer essa prevenção dentro da empresa em relação às normas regulamentadoras, os princípios da norma, que seria o quê? Saúde, manter a saúde e segurança no trabalho, não deixar esse funcionário adoecer e, se tiver conhecimento das doenças, você cuidar desse funcionário, trazer aquele tratamento psiquiátrico, psicológico para ele. Bom, chegamos aqui na reta final do nosso podcast, né? A gente sempre faz uma brincadeira aqui com as pessoas, né? E aí eu vou fazer agora contigo aí. Ai, meu Deus. Queria que você segurasse essa alegoria, né? Que é o conto do Aladim. E que se você tivesse aí a capacidade de, ao tocar na lâmpada, sair um gênio e ele te concedesse 3 desejos universais, o que é que você iria pedir? Meu Deus, é difícil, tanta coisa, né? Tanta coisa pessoal, mas a primeira coisa que eu iria pedir seria sobre o meu escritório,
faz pouco tempo que eu abri meu escritório, eu já fui sócia de um outro escritório familiar, onde eu trabalhei por bastante tempo, e vai fazer agora, fez 1 ano que eu abri meu próprio escritório, graças a Deus está dando certo. Estou pensando já em abrir outros aí, mas seria o meu sucesso profissional dentro, principalmente o meu escritório, né? O meu seria os pedidos, né? Seus pedidos, pode. O gênio tá ouvindo. Ai, meu Deus do céu, quem sabe? Tô até passando a mão aqui, né? O meu sucesso no meu escritório, também profissional, e que eu vejo assim, eu acho que tudo começa sobre a mentalidade. Então, eu gosto dessa parte de espiritualidade e eu quero sempre ter aquela estabilidade emocional, que isso daí a gente sabe que é muito difícil durante o nosso dia a dia, né? Mas até a parte ali emocional controlada. Então, seria esse daí. É o meu escritório, o meu lado profissional e principalmente aqui minha cabeça me dando sabedoria para tomar todas as decisões aí corretas na minha vida. Em termos de espiritualidade, eu acompanho você nas redes sociais e vejo que você quase todo dia, se não todo dia, mostra um livro que está bastante na moda agora, esse livro, né? Café com Deus, né? Como é que você percebe a sua espiritualidade em termos de você, persona, e em termos da Beatriz Trabalho? Você acha que a espiritualidade também alcança o ambiente do trabalho? Com certeza, com certeza. Porque além de alcançar o ambiente de trabalho, você se aproxima de pessoas em que têm os mesmos sonhos que você pessoas também espiritualizadas, isso daí você faz aquela aproximação. Eu não posto todo dia, porque às vezes vai que as pessoas acham chato, né? Mas eu leio todo dia eu leio a palavra e também ele põe lá o versículo da Bíblia, eu também leio. Mas eu vejo que isso daí, a espiritualidade está tanto ligada no lado pessoal como no lado profissional. A gente só procura, a gente só procura Deus quando está nos piores momentos, né? Mas não é isso que tem que fazer. A gente tem que procurar também quando a gente está nos bons e sempre agradecer, sempre ter gratidão pelo que nós já temos, né? Porque a gente ainda vai ter, mas ainda do que a gente já tem. Eu vejo que a gente reclama muito, mas quando você vê pessoas que estão piores que você, aí você agradece, não é? Você tem que estar sempre agradecendo. Então, eu acho que a espiritualidade muda, sim, ali o ambiente de trabalho, principalmente te aproximando de pessoas que querem o mesmo sonho que você, querem alcançar os objetivos dela, mas estando próximo ali dos seus sonhos, entendeu? O que você acha, qual é o momento mais difícil para uma pessoa buscar a Deus? Momento mais difícil? Ai, eu li ali saúde, eu me lembrei, doença, né? Porque as pessoas, eu acho que doença é difícil. Não, nem dinheiro paga, né? Não adianta você ter dinheiro. Eu acho que a doença, a pessoa sempre acha que é o lado ruim, né? Eu acho que ali é muito difícil. Que eu vejo, graças a Deus, eu já passei por momentos difíceis na minha família, com doenças. Graças a Deus não aconteceu nada, mas passou por vários tratamentos aí de químio, rádio. Mas eu acho que na parte de doença, para mim, eu acho que é a pior. Acho que é a pior. Eu acho que o momento mais difícil da pessoa buscar a Deus é quando a pessoa está bem. Eu também acho. Aí tem esse ponto também. Porque quando você. Porque ela acha que tá tudo certo, Aí né? não é mais a força de Deus, é a sua força, né? Você tá bem, tá financeiramente bem, o seu corpo, escritório bombando. Aí, ó, Deus, ó. Isso é verdade. Eu Eu acho que acho que eu passei por um momento assim, você sabia? eu passei também esse momento assim, um momento muito acho escuro da minha vida, de você se internalizar e achar que você tem alguma força, né? E aí Você achou que isso era bom sozinho. você esquece a Deus. É verdade. Acho que é o momento mais difícil, é Mas isso. aí depois que você buscou, melhorou, Melhora. né? Melhora. Né? O que é que a gente gostaria de também falar com você aqui? Hoje nós temos uma audiência que ela está em 20 países. E a internet hoje, antes de a gente saber a vida de alguém que viveu 200 anos atrás, a gente tem que ver um livro. Talvez as pessoas, ou os extraterrestres, ou quem estiver aqui conosco 200 anos para frente, vai nos ver Legal aqui na isso. internet. Aham. Então, esse nosso podcast ele vai ficar aí na internet, reverberando, indo nas asas da internet. Então, eu queria que você mandasse uma mensagem para essa pessoa que vai lhe ouvir agora,
pela internet, está lhe ouvindo já ali pela live do Instagram e vai lhe ouvir nas outras plataformas, mas que você também pudesse mandar uma mensagem universal para alguém que vai te assistir daqui a 200 anos. Então, queria que você pautasse as suas considerações finais nesses dois patamares, para quem lhe assiste agora e quem vai lhe assistir no futuro. Tá. O que eu sempre busco na minha vida é ter empatia. Eu acho que isso daí é primordial daqui 5, 10, 15, 20 anos. Você sempre se colocar no lugar da outra pessoa, você sempre ouvir o que está acontecendo com ela. Hoje eu vejo que com rede social, não sei se isso vai piorar futuramente, mas com rede social, as pessoas falam muitas coisas da boca para fora e coisas que estão guardadas dentro delas. Eu vejo que isso você só quer tirar, colocar para fora. Mas aí você também está querendo fazer isso para tirar de você, mas prejudicar a outra pessoa. Então eu vejo assim, ó, empatia tanto no seu dia a dia, trazendo aqui pro direito do trabalho, dentro, né, da área do ambiente de trabalho, você não precisa você não precisa competir com o seu colega de trabalho, mas você pode ajudá-lo. Ele pode estar passando por uma situação que você talvez não conheça. Algum problema na família, algum problema de doença, perdeu algum ente querido. Então, eu vejo que falta um pouco de empatia. Então, a minha dica aqui é para você, é sempre você ter empatia, se colocar no lugar de outra pessoa, para aí a gente viver sempre num mundo melhor. Então é isso aí. Muito obrigado, doutora, pela sua Obrigada. exposição, pela sua aula aqui, de tirou dúvidas. Com certeza vai vir dúvidas aí pela internet, a gente vai encaminhar para você. E para fechar aqui esse nosso momento de podcast, como que as pessoas podem entrar em contato com você, como as empresas podem entrar em contato com você, como os líderes de empresas podem entrar em contato com vocês? Quais são as suas redes sociais e como é que as pessoas acham o seu escritório? Bom, o meu escritório fica aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, junto com a Consolação, bem ali na esquina com a Consolação, perto de metrô, super bem localizado, ali na Avenida dos Advogados, né? Ali bem localizado. E também eu tô no Instagram, que o meu Instagram é doutora.beatriz com Z e Bock com 2 C, BOCCHI. Além disso, também eu tô no LinkedIn, como Maria Beatriz Bock. Então, pessoal, muito valeu aí. Mais um CEO TV Podcast, esse episódio aqui sensacional. Hoje eu vim no carro escutando Bossa Nova e teve uma frase que me impactou, até anotei, que é assim: a vida é feita de encontros apesar dos desencontros da vida. Então o canal ficou muito feliz hoje de ter te encontrado, ter conectado com você, fazer uma aula aqui de tanta coisa. E vocês fiquem à vontade de agora entrar em contato com a doutora Beatriz e desejo a todos aquelas 3 palavrinhas que é o nosso mantra e é o nosso mantra também do podcast, tá? Saúde, força e fé para você, tá bom? Então a gente se vê nos próximos episódios. Valeu. Legal, obrigada.